Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o João e hoje iremos falar um pouco sobre a história dos judeus sefarditas. Antes de mais nada, eu peço a vocês que deixem o seu like, ative o sininho e se inscrevam no canal. Valeu? Simbora? Primeiramente, para falar um pouco sobre a história desse povo, a gente tem que entender quem foram eles. Quem foram os judeus sefarditas? Sefardita é um termo usado para se referir aos descendentes de judeus originários de Portugal e Espanha, ou seja, judeus que habitaram a região da Península Ibérica. Não existe nada comprovado, mas, provavelmente, os sefarditas se estabeleceram na Península Ibérica durante a era das navegações fenícias, especialmente depois das várias destruições do Templo de Jerusalém. Durante toda sua história, o povo judeu sefardita foi perseguido diversas vezes, e essas perseguições foram movidas na Península Ibérica durante a Inquisição Espanhola, desde 1478 até 1834. Devido à perseguição do Tribunal do Santo Ofício, os judeus sefarditas migraram para várias cidades ao redor do mundo, mas mesmo assim nunca deixaram de ser perseguidos. Em algumas dessas cidades, os judeus se instalaram, construíram seus templos sagrados, as sinagogas, e começaram a cultuar sua religião. Porém, devemos lembrar que muitas vezes isso era feito escondido, pois nem todo mundo aceitava a religião que não fosse a local. Então, no vídeo de hoje, iremos entender a história de algumas cidades que serviram de refúgio para os judeus e o que aconteceu de particular em cada uma delas. A primeira delas é Lisboa, já que a capital portuguesa é uma das matrizes da cultura dos judeus sefarditas. Mas o que antes era moradia e um lugar de refúgio acabou se transformando em um grande pesadelo para os judeus, quando, em 1506, ocorreu um dos massacres mais perversos, conhecido como Massacre de Lisboa, onde judeus foram torturados e perseguidos pela população portuguesa, que estava descontente com o grande contingente populacional de cristãos novos na capital. Atualmente, há no Largo de São Domingos, onde ocorreu um massacre, um memorial em homenagem aos judeus que foram assassinados brutalmente naquela data. Além disso, Lisboa teve diversas sinagogas, mas a que mais teve destaque e que está ativa até os dias atuais é a Sharé Tikvá, que tem origem no século XIX. Foi construída e formulada pelo arquiteto Miguel Ventura e tem sua origem de famílias sefarditas vindas do norte da África. Foi inaugurada no ano de 1904. Esta foi a primeira sinagoga construída desde a ordem de expulsão assinada pelo Dom Manuel em 1496. Outra curiosidade interessante sobre esta sinagoga é que ela foi erguida atrás de muros, pois, naquela época, templos que não fossem católicos não podiam ter uma fachada de frente para a rua. Além disso, desde 2004, a sinagoga foi reformada e esse muro foi derrubado. A partir de então, várias celebrações importantes e homenagem a judeus sefarditas começaram a ser feitas no local. Outra cidade que serviu de refúgio para os judeus sefarditas foi Amsterdã. Eles chegaram na cidade por volta do final do século XVI e lá atuaram no ramo de negócio como sua principal profissão, pois o governo estabeleceu restrições para o trabalho dos sefarditas. Suas atividades bancárias ganharam destaque na Holanda, chegando até a financiar a Companhia das Índias Orientais. Devido a essa certa influência, foi permitido pelo governo holandês a construção de uma sinagoga em 1675. Esta é conhecida como Sinagoga Portuguesa e fica localizada no centro histórico de Amsterdã, mais especificamente no bairro de Plantage. Sobre a Sinagoga Portuguesa, temos algumas curiosidades, como
Ela já foi considerada uma das maiores sinagogas do mundo. Não existe luz elétrica nem aquecimento dentro dela. São utilizadas milhares de velas para sua iluminação. O chão é coberto com areia fina para evitar que a umidade destrua o assoalho de madeira, que ainda é o mesmo desde a construção. Dentro da sinagoga existe uma biblioteca que pode ser visitada somente com hora marcada. Imagine tanto de informação sobre a cultura judaica que pode se encontrar ali. Além disso, até a Segunda Guerra Mundial, a população judaica em Amsterdã era de 120 mil pessoas. Infelizmente, esse número caiu para 28 mil após a invasão da Alemanha nazista no país. Por esse motivo, o número de membros da congregação não passa de 1.000. A sinagoga portuguesa é aberta ao público todos os dias, das 10 até as 16, exceto aos sábados, é claro, pois nós todos já sabemos o motivo. Do lado da sinagoga portuguesa se encontra o Museu de História Judaica. Ele foi criado antes da Segunda Guerra Mundial, em 1932. Fechado durante o período da guerra, o museu só reabriu as portas em 1955. Ele contém uma coleção enorme de livros, revistas, jornais, filmes e documentos sobre a cultura judaica, e ele é perfeito para quem se interessa pelo assunto. Porém, somente uma parte dessa coleção está disponível para o público. A entrada do museu custa 15 euros, em torno de R$ 81. Estes foram apenas 2 de tantos outros pontos com o legado sefardita. Então lembre, quando vier a Amsterdã, não esqueçam de visitá-los. Outra cidade habitada e que serviu de refúgio para os judeus foi a cidade de Recife, localizada no Brasil. Os judeus sefardistas chegaram a Recife no final do século XVII, vindo da Península Ibérica. Nessa época, a capital de Pernambuco era dominada pelos holandeses, e com isso, os sefarditas não precisavam se preocupar com sua religião, pois podiam cultuar totalmente em liberdade, desde 1630 até 1654. Assim surgiu a primeira sinagoga da América, Kahal Azul, Israel, ou Rocha de Israel. Ela é localizada no centro histórico do Recife Antigo, que é um bairro da capital pernambucana. Atualmente o espaço funciona como arquivo histórico judaico de Pernambuco. Uma característica do local que serviu de confirmação para a existência e funcionamento da congregação judaica foi o achado de uma piscina de 7 degraus, conhecido na cultura judaica como mikveh. Este espaço servia para dar banho de purificação nos rituais do judaísmo. Vale lembrar que no final do século XIX e início do século XX, Recife foi abrigo novamente de judeus sefarditas, vindos da Europa, que continuavam sendo perseguidos, agora pelos regimes totalitários. Eles acostumaram-se a morar em bairros isolados e sempre juntos. Exemplo disso foi o bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, que tinha uma sinagoga, um clube israelita e um colégio israelita. A última de algumas das cidades importantes para a história dos judeus sefarditas foi Nova York. Fugindo da Inquisição no Recife, 23 judeus chegaram em Nova Amsterdã no ano de 1654. Mas espera aí, Nova Amsterdã? Sim, é isso mesmo. A cidade era controlada pelos holandeses e só passou a ser chamada de Nova York no ano de 1664, com a tomada dos ingleses. Vale a pena ressaltar que os 23 descendentes sefarditas não foram os primeiros a pisarem na América do Norte, mas foram os primeiros a se instalarem no local. Os então refugiados de Recife chegaram em seu destino em uma situação lastimável, sem bens e sem onde morar. Com grande dificuldade, os judeus passaram a trabalhar no comércio. Por vários anos, foram extremamente discriminados, chegando a pagar impostos inexistentes para o resto da população. Em 1654, cria-se a congregação Sharit Israel, uma das, se não, a primeira congregação em solo norte-americano. Porém, ainda sem permissão para adorar em uma sinagoga pública.
somente no ano de 1730 conseguiram construir uma sinagoga localizada na antiga Mill Street, no sul de Manhattan. Apenas no ano de 1897 foi construída a sinagoga espanhola e portuguesa, na 7th Street, em frente ao Central Park. A sinagoga, ao contrário de algumas construídas no século XIX, possuiu uma arquitetura neoclássica, firmando seu compromisso com a tradição. Sendo assim, esta construção não apenas representa a cultura judaica em si, mas também toda uma luta tida pelos descendentes sefarditas para conquistar o seu espaço no solo norte-americano. Então, galera, essas foram só algumas das tantas cidades que os judeus sefarditas habitaram, e vale ressaltar que existem muitas outras delas para serem exploradas. Então, deixe aí nos comentários quais as cidades vocês querem conhecer e sugestões para os novos vídeos. Valeu? Fui!